Concordância com o verbo haver. Como é que anda a sua compreensão a respeito de um verbo que é campeão de prova de língua portuguesa? Vamos testar? Vamos testar numa questão da Consulplan, Prefeitura de Cascavel, Paraná, 2016. Há famílias em situações de risco e fragilidade? Está vendo o verbo haver? Empregado no singular e o substantivo logo depois, famílias no plural. Proposta da banca. Assinale a alternativa em que a concordância em relação ao verbo haver está incorreta. Preparado para enfrentar as alternativas? Acompanhe. Letra A. Houve muitas acusações às famílias. E a dúvida: houve muitas acusações ou houveram? Na letra B. Na reunião escolar haviam muitas famílias. Haviam muitas famílias ou havia? Singular ou plural? Na letra C, na competição entre família e escola, não há titulares. E qual é o plural de A? É ão. Não hão titulares. Eu acho que essa letra C, você sabe que o plural é meio forçado, é meio estranho. Parece que não temos essa tendência na fala. Na letra D, as famílias e o Estado se houveram bem durante a reunião. É houveram ou é houve na letra D? E na letra E, o Estado e a escola já haviam se manifestado em relação às famílias. Esse haviam no plural é legítimo ou tem que ser o singular? Pois bem, você está diante de 5 letras, 5 alternativas e você tem de escolher uma letra errada. Já escolheu? Consegue sem a minha interferência? Então vamos passo a passo mostrar para você como é que se faz a concordância com o verbo haver. Acompanhe. Primeiro, preste bem atenção ao sentido. Se o verbo haver é igual ao verbo acontecer, a construção é especial. Acompanhe. Houveram muitas acusações às famílias ou houve muitas acusações às famílias? Bem, o vermelho você já sabe que simboliza alerta, o verde naturalmente indicando que o singular é obrigatório. Tranquilo? Agora, sabe o que você tem de treinar? Treinar 2 leituras ao mesmo tempo, a leitura morfológica e a leitura sintática. Consegue fazer as duas? Não vai ficar com dor de cabeça? Acompanhe a primeira. Claro que quando você olha para houve, que é o correto, é forma do verbo haver. Pretérito perfeito do indicativo. Eu houve, tu houveste, ele houve, nós houvemos, vós houvestes e eles houveram. Diga isso em voz alta várias vezes. Treinar é isso, é repetir. Naturalmente, o verbo vem acompanhado de um substantivo. Olhe bem, o verbo no singular e acusações no substantivo no plural. Essa ideia de que o verbo tem que acompanhar o substantivo é que é uma ideia bastante equivocada, mas você só vai perceber quando fizer a leitura sintática. O muitas. Eu sei que você ainda tem vontade de chamá-lo de advérbio. Tem ou não tem? Advérbio de intensidade? Foi assim que você aprendeu? Então, está na idade de corrigir. Nesse caso, muitas, no plural, acompanhando um substantivo, é pronome definido. E a expressão as famílias é a preposição a mais o artigo as, por isso a crase, mais o substantivo famílias. Bem, você acabou de praticar comigo a leitura morfológica. Fez tudo direitinho? Coincidiu com a nossa leitura? Então agora vamos para a leitura mais importante das frases, a sintática. Acompanhe. O verbo haver, quando significa acontecer ou existir, tem 3 classificações fixas. Não tem, se você disser para mim, mas eu não entendo isso. Eu acho que não é entender, é aceitar. Se o verbo haver significa existir ou é sinônimo de acontecer, ele é impessoal. Significa que o sujeito é inexistente e ele é transitivo direto. É sempre assim em todas as frases. E o substantivo, que está no plural, não é o sujeito. Compreendeu agora? Se fosse sujeito, o verbo teria que acompanhar o sujeito, mas na verdade é o objeto direto. Percebe? E se é o objeto direto, você não pode fazer a concordância do verbo com o objeto direto. E a palavra muitas, que você tem tendência para chamar de advérbio, e agora já melhorou porque está chamando de pronome, é ADN. Chama-se adjunto adnominal. Olha o equívoco. Quando você pensa que é adjunto adverbial, aí, meu amigo, minha amiga, aí não coincide com a prova. E a expressão as famílias é um complemento nominal.
completa o sentido do substantivo acusações. Pois bem, quando você ganha segurança nas duas leituras, aí pronto, daqui a pouco você começa a dar aulas de língua portuguesa. Tranquilo? Vamos ver uma segunda situação? É quando você tem o verbo haver sinônimo de existir. São os mesmos dados que você acabou de aprender para o verbo haver sinônimo de acontecer. Acompanhe. Haviam muitas famílias na reunião ou havia? Você já sabe que o plural é errado e o singular é obrigatório. Então vamos à leitura morfológica? Então diga, o verbo haver, nesse caso eu havia, tu havias, ele havia, imperfeito do indicativo, famílias no plural é o substantivo. E diga lá se você é teimoso. Ainda está pensando no muitas como advérbio de intensidade? Não seja teimoso, é pronome definido. Advérbio não vai para o plural. E na reunião, a preposição em mais o artigo a, olha a fusão em mais a igual a na e o substantivo reunião. Preparado para a leitura sintática, ela é fixa. Se o verbo haver significa existir, então o verbo haver é impessoal, o sujeito é inexistente e o verbo é transitivo direto. Pronto, aceite isso, não dói nem nada. Famílias é o objeto direto e o muitas não é adjunto adverbial, é adjunto adnominal. E claro, na reunião, um adjunto adverbial, no sentido meio figurado, mas adjunto adverbial de lugar. Pronto, você está diante de duas situações muito interessantes. Uma que você acabou de ver comigo, o do verbo haver, sinônimo de acontecer, e o do verbo haver, significando existir. Bem, agora eu acho que podemos voltar à proposta original. É houveram ou é houve muitas acusações às famílias? Naturalmente, houve, tem que ser singular. Na reunião escolar, haviam ou havia muitas famílias? Naturalmente, o havia. Agora você percebe que a letra B é a letra incorreta. Letra C, na competição entre família e escola não há titulares, o singular perfeito. Leia, não existem titulares. Na letra D, as famílias e o Estado se houveram bem durante a reunião. Sabe que letras como a D de dado é para testar se você decorou e entendeu. Raciocínio. Na verdade, o sentido de as famílias e o Estado se houveram bem significa se comportaram bem durante a reunião. O sujeito é composto, as famílias e o Estado. Se fosse o verbo comportar, as famílias e o Estado se comportaram bem. Portanto, um plural que é legítimo é obrigatório, porque o sujeito é plural. E na letra E, o Estado e a escola já haviam se manifestado. É mais um teste para ver se você decorou e entendeu. Veja bem, muita gente decorou que o verbo haver tem que ser usado no singular. Precisa entender melhor essas propostas, principalmente em dia de prova. Nesse caso da letra E, o verbo haver é auxiliar. O sujeito existe, é o Estado e a escola. Sujeito composto. Quem manda nessa frase não é o verbo haver, é o verbo manifestar, manifestado que está no particípio. Portanto, o plural da letra E é o plural legítimo. Conclusão, você está diante da letra B de bola. É a resposta, é o emprego incorreto do verbo haver. Tranquilo? Bem, meu amigo, minha amiga, você sabe que inscrevendo-se no meu canal no YouTube, você ganha um professor particular. Você tem aulas simples e eficientes, você tem informações seguras, você tem plantão tira dúvidas, pode ser pelo meu e-mail. Anote aí, batista@linguativa.com.br. E claro, né, você que quer fazer aquela preparação especial, você que quer todos os meus cursos, todas as minhas aulas para treinar e gabaritar provas de língua portuguesa, naturalmente você tem o acesso gratuito e tem o acesso pago. Até a nossa próxima aula.